Galera, então vamos lá. Hoje a gente vai resolver a questão 21, que caiu no concurso do IFP de 2022 para professor de matemática. Então, essa é a primeira questão, que é a questão 21, que diz o seguinte: um professor dispõe de 20 questões, sendo 7 de funções reais, 3 de probabilidade, 7 de geometria, 5 de geometria e 5 de álgebra. E a pergunta: de quantas maneiras distintas ele pode elaborar uma prova com 10 questões, de modo que essa prova contenha exatas 4 questões de funções reais, pelo menos 2 de probabilidade e até 2 de geometria. Então a gente percebe que é uma questão de análise combinatória que tem algumas restrições, né? Tem 3 restrições. Melhor, 2, porque ele diz que são 20 questões que ele tem disponíveis, ele vai montar uma prova com 10, só que ele tem que ter exatamente 4 questões que sejam de função. Então ele está fixo. Agora, ele quer que essa mesma prova tenha pelo menos 2 de probabilidade. Se são 3 no total de probabilidade, ele quer pelo menos 2. Pelo menos 2 é 2 ou mais. Então 2 ou 3, porque só tem 3 questões. E ele quer até 2 de geometria. Quando ele fala até 2, é no máximo 2. Então pode ter 2, pode ter uma ou pode ter nenhuma. Vamos escrevendo isso para a gente entender, né? É, isso aqui. Eu costumo organizar assim, ó. A gente monta todos os casos possíveis e não erra, né? Essa prova tem que ter essas três coisas, né? Exatamente 4 de uma, pelo menos 2 de outra e até 2 de outra. Então, assim, a gente monta todos os casos, faz todas as contas possíveis, né? Os arranjos possíveis, e no final a gente soma tudo. E aqui a gente vai ver que não são tantos casos. A gente lista, mas primeiro, só para organizar os dados, né? Ele tem 7 questões de funções. Então, daqui, de funções, são 7. Eu vou dizer que é 7 de f. E dessas 7, ele quer exatamente 4. Então, aqui é uma coisa fixa. Beleza. Aí, ele tem quantas questões de probabilidade? Tem 3. Ele aqui quer 3 de P, né? E dessas 3 de probabilidade, ele quer que saia pelo menos 2. Pelo menos 2. Beleza. E das questões que ele tem de geometria, que são 5G, ele quer que saia até 2. Até 2 é no máximo, né? No máximo 2. E álgebra não tem restrição. Ele tem 5 questões de álgebra e, para nossa alegria, não colocou restrição nenhuma, né? Então, sem restrições. Beleza. Daí o que a gente deve fazer então? A gente deve montar todos os casos, né? E que vão ser arranjos. Mas quais são os casos possíveis? Ó, o primeiro caso possível, vou chamar aqui de 1, é quando ele tem de funções 4 questões, porque são exatamente 4. Aí as de probabilidade. Ele quer pelo menos 2, são 2 casos. Ou vai ter 2 ou vai ter 3, porque só tem 3 questões no total. Então vamos começar contando quando tiver 3. Aí a de geometria tem que ser no máximo 2. Então são 3 casos. Ou não tem nenhuma, ou tem uma, ou tem 2. Vamos considerar primeiro quando tiver 2. Né? E aí, para dar as 10 questões, aqui já tem 4, 7, mais 2, 9. Então falta uma de álgebra. Né? Aí o segundo caso, tu vai montando todos os casos. A de função continua 4, porque é exatamente 4, mesma coisa. Probabilidade, 3 também. Porque agora vamos contar o caso em que a de geometria seja só uma questão. E aí, para que dê as 10, a álgebra obrigatoriamente tem que ser 2. Né? Perfeito. E aí eu vou colocar todos os casos aqui, que eu já tinha feito. Ó, terceiro caso é quando nós tivermos... Continua exatamente 4 de funções.
probabilidade. Na verdade, quando eu tinha feito esses casos antes, eu comecei contando com probabilidade 2. Então vou corrigir aqui, ó, só para dar certo com o que eu já tinha feito, viu? Eu comecei contando primeiro os casos em que probabilidade era 2. E aí, então, eu contei geometria com 2. E aí, álgebra aqui, obrigatoriamente, tem que ser 2 também. Depois eu contei, continuando com probabilidade, 2 questões. Geometria 1. E aí, álgebra aqui, precisaria ser 3, né? Para fechar as 10. Beleza, eu contei todas as probabilidades 2. Depois que eu contei 3 questões de probabilidade. Aí que eu tenho todos os casos. O que eu vou fazer agora? As continhas para o arranjo de cada uma. Ó, a primeira conta que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro caso. Apaguei sem querer. O primeiro caso ali. Caso 1. Qual é o cálculo do caso 1? O cálculo do caso 1 é que nós queremos 10 questões. Se nós temos 4, se nós temos 7 ao total, né? Questões de funções. E nós queremos escolher 4, então você quer um arranjo. Um arranjo de 7, onde você quer escolher 4. E aí você vai multiplicar, porque é isso e aquilo tudo outro, né? A de probabilidade. Eu estou fazendo aqui só o caso 1. Ó. Só o caso 1 primeiro. Aí a outra que tu tem quantas questões de probabilidade? 3. Então é um arranjo de 3 onde tu vai escolher 2. Vezes geometria. Tu tem 5 questões de geometria. Mas tu só vai escolher 2 também. Aqui. E multiplica por quantas questões que nós temos de álgebra? 5 também, né? E vai escolher 2. E aí tu vai fazer as continhas aqui, ó. Aqui em cima é o quê? 7 fatorial, né? Lembrando da forma do arranjo, que é arranjo de A, escolhidos N a N. Deixa eu colocar aqui em cima, só para ajudar. Lembrando que aqui é um arranjo, ou do jeito que eu coloquei aqui embaixo, né? Mas eu vou colocar aqui na forma do arranjo. Um arranjo de N escolhidos KK. É N fatorial que divide por N menos K fatorial vezes K fatorial. Esse daqui é N e esse de baixo é K. Tá? Na forma que eu coloquei do binômio aqui. Então, 7 fatorial que divide por 7 menos 4, que é 3 fatorial, vezes 4 fatorial. Isso tudo vezes 3 fatorial, que divide por 3 menos 2, que é 1, fatorial que é 1, vezes o 2 fatorial. Vezes 5 fatorial, que divide por 5 menos 2, que é 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Aí aqui agora é só resolver continha, para cada um dos casos. Aqui vai ser a mesma coisa, né? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aí resolver continha mesmo, ó. 7 vezes 6. Daqui para frente é de boa, depois que interpretou a questão, vezes 4 fatorial. 3 fatorial são 6, 4 fatorial aqui embaixo que eu corto. Aqui já vai dar 35, vezes aqui na frente 3 vezes 2 fatorial, que divide por 2 fatorial, dá só 3. Vezes aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que divide por 3 fatorial vezes 2. Aqui vai embora, 4 que divide por 2 é 2, 5 vezes 2, 10. Lá na frente também vai dar 10. E aqui, o que tu faz? 35 vezes 3 dá 105. 105 vezes 10, 10.500. Aí tu vai fazer agora a continha para o caso 2, para o caso 3, caso 4, 4, 5, caso 6. Que eu também já fiz aqui mais abaixo, ó. E aí tu tens aqui os resultados, né? Agora que tu fez todos os casos, é só somar. Porque aqui tu tem todos os casos possíveis. Aí, obedecendo todas as restrições, soma isso aqui tudo. Eu também já fiz essa soma. E quando você fizer aí, tu vai encontrar 20.125. Se estiver duvidando, soma aí.
Ou seja, o total de casos que. O total o total de maneiras distintas que ele tem para elaborar essa prova é de 20.125. Letra E. E assim a gente termina essa questão. Valeu!